Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com esta palavra. Tito 2, 7 e 8, que diz: Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Queridos, nós temos aqui o apóstolo Paulo instruindo o coração de Tito, um jovem pastor em Creta, sobre a importância de ser um exemplo vivo na sã doutrina. Amados, a igreja estava cercada por falsos mestres e também por comportamentos mundanos. Aqui Paulo enfatiza que a melhor defesa contra o erro é uma vida coerente com a verdade. E essa verdade, ela diz respeito diretamente à palavra de Deus. Aquilo que Deus deixou inspirado, pelo Espírito Santo para os nossos corações. A expressão em tudo te dá, por exemplo, meus irmãos, significa ser um modelo visível, significa ser um padrão a ser imitado. Então a liderança, ela não se sustenta apenas em palavras, mas em testemunho. Então, quando nós falamos de liderança cristã, de líderes, especificamente falando pastores, então esses pastores, eles precisam realmente ter uma vida transformada. Não é o que dizem, mas é como vivem e o que fazem. E isso sim faz toda a diferença. A palavra doutrina, irmãos, carrega aqui o sentido de ensino puro e sólido. Então, quando falamos de doutrina, nós falamos de um ensino puro, sólido, na verdade é genuíno. E a palavra incorrupção aqui indica integridade moral, fidelidade à verdade revelada. Então, quando nós unimos doutrina e incorrupção, é a mesma coisa de nós unirmos doutrina e caráter. Então, o homem de Deus, ele precisa ter a doutrina como verdade base genuína do seu ensino, do seu ministério, mas o seu caráter tem que ser totalmente transformado. Por quê? Porque isso, querido, gera uma vida de ser irrepreensível. Então, precisamos ser irrepreensível, tanto naquilo que ensinamos, como na nossa conduta. E quando nós falamos de um homem irrepreensível, não quer dizer que ele nunca erre, que ele nunca falhe, que ele nunca peque. Mas que quando isso acontecer, quando esse homem cometer um erro, uma falha ou um pecado, ele tem a humildade de confessar e de abandonar. Claro que para confessar e abandonar, primeiro tem que ter o arrependimento. Mas ser irrepreensível significa a humildade, a rapidez em reparar o erro ou confessar o pecado, ok? Então, diante dessas verdades, alguns pontos são relevantes. O primeiro dele, exemplo nas obras. Querido, obras aqui são testemunho, a maneira de viver. A autoridade espiritual nasce do testemunho. Lembre-se disso. O cristão não vive o que o cristão que não vive o que prega, querido, não tem como ele comunicar Cristo. Não tem. A nossa vida tem que ser uma carta aberta, porque nós somos chamados para viver o que pregamos. Lembre-se disso. Querido, devemos apresentar Cristo com coerência, com fé, mas uma fé prática. Devemos ser exemplo de integridade, de serviço e de amor no reino de Deus. Segunda relevância, pureza doutrinária e sinceridade. Paulo aqui exige que Tito mantenha a doutrina incorrupta. Olha só. A verdade não pode ser negociada, querido, para agradar a homens. O que é isso? Paulo ensina que Tito precisa e deve pregar aquilo que vive. Querido, não é o que se prega, mas é como se vive. Lembre-se disso. Às vezes você se depara com alguém pregando, um homem, uma mulher, pregando com tanta autoridade, tanto poder e tal, e as pessoas ficam ali admiradas, homem de Deus, e de repente estoura uma bomba, uma situação que aconteceu, um pecado, um escândalo,
E as pessoas se decepcionam, por quê? Porque elas não sabem distinguir as coisas. Quando você vê alguém sendo muito usado por Deus, lembre-se que aquele poder é Deus, é o poder de Deus, é o agir do Espírito Santo ali sobre a pessoa. Lembre-se que homens são só instrumentos de Deus. Lembre-se disso. Não se esqueça dessa verdade. Amados, em tempo de relativismo, a igreja precisa de pregadores que falem com pureza, coragem, verdade, sem manipular o evangelho. A maioria são profissionais da pregação, profissionais. Eles têm realmente, sabe, uma desenvoltura que desperta atenção. Mas a maioria são profissionais. Só estão preocupados com o dinheiro no final de tudo. Lembre-se disso. Linguagem sã e irrepreensível. A palavra sã aqui significa saudável. Então devemos ter uma linguagem saudável. Uma fala que edifica, uma fala que produza cura. A maneira como o cristão fala revela o estado do seu coração, revela o seu caráter. Querido, falar com sabedoria e devemos evitar toda murmuração, evitar as críticas, principalmente aquelas que são destrutivas, discursos vazios, fofocas, fuxicos. A língua deve refletir o caráter de Cristo, meu irmão. E por último, testemunho que cala o inimigo. Meu irmão, uma vida íntegra faz com que até os opositores se envergonhem. O testemunho consciente, querido, e consistente é uma arma contra a difamação, contra o mal. Sempre vai ter alguém falando mal de você. Sempre vai ter alguém julgando você. Sempre vai ter. Isso é comum, é natural. Mas o que importa é como você está diante de Deus, é quem você é diante do Altíssimo, diante do Eterno. Isso é o que importa. O crente fiel vence o escárnio, não pela discussão, mas pela constância do seu caráter. Queridos, quando eu assumi o pastoreio, um chamado de Deus na minha vida, 2006, 2007, e tive que abrir mão de tudo. No meu caso foi assim. Amados, eu fui muito julgado. Eu fui julgado, fui caluniado. Você não tem noção de quantas pessoas que eu amava e que abençoei e ajudei diretamente se voltaram contra mim. Foram dezenas de pessoas. E de forma injusta, porque eu estava cumprindo um propósito e os princípios. Aquilo que Deus havia falado ao meu coração, eu coloquei em prática. E todos os princípios bíblicos eu apliquei. Mas o que importa é a minha conduta. Então, se você está vivendo algo igual ou parecido, lembre-se, o que importa é a sua conduta. O que importa é a sua vida diante de Deus. O que importa, né, é obedecer a Deus do que a homens, nesse contexto. Então, querido, dentro de um exemplo bíblico, nós temos Daniel, um exemplo notável, né, de princípio, né, de ensino a Tito. Ele viveu em uma cultura corrupta, mas a sua fidelidade, a sua integridade eram tão evidentes que os inimigos não puderam achar nele culpa alguma. Lembre-se disso. Vão te perseguir? Vão. Vão te caluniar? Vão. Vão te apedrejar? Vão. Vão te desprezar? Vão. Vão te abandonar? Vão. Vão colocar o teu nome na roda dos escarnecedores? Vão. Mas o que importa é quem você é o que você carrega. O que importa é a quem você obedece. Então, querido, assim também Tito, e eu e você, nós devemos ser irrepreensíveis, como foi Daniel, sabe? Daniel foi incorrupto. Daniel não foi corrupto, ele foi incorrupto em sua defesa, em sua fé, em sua conduta. Daniel, com a sua vida, com o seu testemunho, ele cala os opositores, mas glorifica a Deus diante do rei. Aleluia. E para fechar, meus irmãos, Tito 2, 7 e 8 revela que o verdadeiro poder da igreja está no testemunho visível da santidade, da fidelidade
e da palavra de Deus. Irmãos, doutrina, ou seja, ensinar a Bíblia sem exemplo gera hipocrisia. Exemplo sem doutrina gera confusão. Lembre-se disso. Deus chama os seus servos a serem espelhos, reflexos da verdade, modelo da integridade, mas também a termos vozes puras em meio a um mundo, a uma geração corrupta, mentirosa, hipócrita e falsa. Quando vivemos de modo irrepreensível, querido, o próprio adversário se cala e tem que ir embora. Mas Cristo é exaltado por meio de nós. Pai, em nome de Jesus eu oro, eu agradeço, eu louvo o nome do Senhor e eu quero abençoar a sua vida com esta palavra, declarando sobre você, sim, um caminhar santo, uma vida de conduta irrepreensível, um falar puro, um falar saudável, um falar que glorifique a Deus e envergonhe o inimigo. Eu declaro sobre você uma vida transformada pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Que o próprio Deus derrame sobre você a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia. E que você seja transformado em tudo, abençoado em todas as áreas, no nome do Senhor Jesus Cristo. A respeito das mentiras, das fofocas, das calúnias e das perseguições contra a sua vida, o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a sua defesa. Ele guarda a sua entrada e a sua saída. Em nome de Jesus eu te abençoo e te digo, permaneça firme, permaneça fiel, vivendo o plano e o propósito de Deus. Importa obedecer a Deus do que a homens. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, há um Deus nos céus olhando para você, há um Deus nos céus preocupado com você, mas há um Deus nos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama, se inscreva no canal, comenta e abençoe a vida de alguém. Um abraço e a paz.